Olá pessoal, meu nome é Matheus, sou analista de fundos aqui da casa. Está começando mais um Na Hora com o Fator. A ideia aqui é a gente poder falar um pouquinho sobre mercados e tendências e também sobre a performance do fundo Fator Portfólio Plus no mês de setembro. Bom, falando um pouquinho sobre mercado e tendências, o que a gente pôde observar aqui no mercado local foi a manutenção da taxa Selic em 13,75, com dados positivos de inflação que já apontam para um possível arrefecimento da inflação e também para um possível fim do ciclo de aperto monetário aqui no Brasil. Falando do mercado exterior, o que a gente observou foram os aumentos de taxas de juros pelos bancos centrais americano e europeu, em 75 bips cada um, reforçando o tom de política monetária mais hawkish, ou seja, de uma política monetária restritiva, ainda por um tempo indeterminado. Falando um pouquinho sobre a performance do nosso fundo Fator Portfólio Plus no mês de setembro e também desde o início, o que a gente consegue destacar nesse gráfico é que o fundo vem performando bem e consistentemente desde o início, e também a gente pode destacar a performance do fundo desde o começo do ano. Então, o fundo vem performando acima do CDI desde o começo do ano e entregando retorno aí para os seus cotistas. Falando sobre a alocação por estratégia, hoje nós estamos alocados 88,62% em fundos multimercado macro, 8,82% em fundos de investimento internacional, com preferência para gestoras quantitativas e globais, e 1,95% em renda fixa, que são as nossas alocações em caixa. Então, a ideia da gente é ficar o máximo alocado possível para poder capturar a volatilidade do mercado e entregar mais retorno para os nossos cotistas. Falando da concentração por fundo, a gente destaca aqui o fundo SPX Limits, que foi um fundo grande contribuidor para a nossa performance do mês, né? A gente destaca também o fundo IBU na Red, que também teve uma grande contribuição, tanto o IBU na Red quanto o IBU na Red STH, quanto o IBU na Red STC, tiveram grande participação na contribuição do mês, e também destacamos o fundo Genoa Capital Radar FICFIN, que também contribuiu para a nossa performance no mês. Sobre o posicionamento dos gestores, o que a gente consegue observar é que para a Bolsa eles continuam com o call de estarem vendidos em Bolsa Americana e comprados em alguma medida aqui em Bolsa Brasil. Na parte de juros, os gestores continuam comprados, quer dizer, tomados em juros nos Estados Unidos e em alguns países emergentes que ainda não implementaram toda a política monetária, toda a restrição de política monetária. Então, ainda há algum ganho nesses países. E a gente observa que o call deles também para moedas é de dólar forte. Então, comprado em dólar contra uma cesta de moedas emergentes e de outros países. Falando sobre o histórico de desempenho, aqui a gente consegue ressaltar que o fundo teve um retorno positivo no mês de 1,13%, no ano de 12,03%, e que a gente vem performando consistentemente bem, como eu falei, desde o começo do ano. Olhando para os nossos retornos mensais, o que a gente pode observar é que o fundo performou bem no mês de setembro, dadas as condições do mercado. Então, a gente teve 1,13% de rentabilidade positiva, o que equivale a 105% do CDI. E que o fundo vem performando consistentemente bem desde o início do ano e desde sua constituição também. Obrigado por assistirem, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho e nos acompanhem nas redes sociais. Obrigado.